Boa noite, gente. Eu sou Fernando Fernandes e ao meu lado aqui está Maria Eunice Souza, astróloga que tem uma especialidade assim muito clara que é astrocartografia. Claro, ela é uma astróloga que trabalha com tudo, mas ela é uma das mais ativas na área de astrocartografia. E depois da gente fazer uma apresentação sobre Urano em Gêmeos, ela vai mostrar como é que o ingresso de Urano em Gêmeos está batendo na astrocartografia e que regiões do mundo está ativando de uma maneira mais intensa. Mas isso é lá no final. Vamos começar do princípio. Tudo que está acontecendo hoje no mundo não pode ser atribuído apenas aos trânsitos circunstanciais de planetas mais rápidos. A gente não pode atribuir apenas a lunações, a trânsitos de Marte, a trânsitos de Júpiter, os grandes acontecimentos que estão marcando esse ano de 2025, que está bastante movimentado. É preciso não esquecer que nós mal saímos de um dos fenômenos astrológicos mais raros desse século, e das últimas décadas do século XX também, que foi a tríplice conjunção entre Júpiter, Saturno e Plutão de 2020 e iniciozinho de 2021. Quanto mais raro é um aspecto, mais extensa é a sua esfera de influência, mais extensa no tempo e nos efeitos também. Então, a última vez que houve o encontro de Júpiter, Saturno e Plutão no céu está aqui nesse quadrinho. Nós tivemos apenas um, dois, três, quatro, cinco, seis ocorrências em 2 milênios. É um aspecto muito raro. Tríplices conjunções, de uma forma geral, são muito raras. Sendo que a anterior a essa de 2020 aconteceu no século XII, durante a Segunda Cruzada, em 1146, 1147. É claro que fazer de conta que esse é um aspecto como os outros não faz sentido. Então, essa é uma observação que é importante fazer para a gente começar. O ingresso de Urano em Gêmeos, assim como o trígono de Urano com Plutão em Aquário, tem que ser contextualizado como mais um desdobramento dessa tríplice conjunção do ano 2020, que mexeu com a vida da gente de uma maneira extremamente intensa, com a pandemia, mexeu na nossa rotina, por exemplo, com a introdução aí do home office, com a mudança muito grande da maneira como a gente lida com dinheiro. Quem mais tem talão de cheque aí? Provavelmente ninguém. Está todo mundo usando Pix o tempo todo. Isso é algo que foi trazido por essa tríplice conjunção e pelo trânsito depois de Urano em Touro. Então a gente está vivendo essa fase como uma continuidade, não tem rompimento. Júpiter, Saturno, Plutão de 1146 para 1147, aliás, trouxe a Segunda Cruzada, que foi um confronto do Ocidente, das potências ocidentais da época, com as maiores potências orientais, que na época era o império do, do Saladino, do sultão Saladino, líder dos turcos otomanos, pelo controle do Oriente Médio. Gente, olha o que está acontecendo hoje. O que a gente está vivendo? Está vivendo uma guerra aqui, na região do Mar Negro, a guerra da Ucrânia, e estamos vivendo um outro conflito aqui, no Oriente Médio, envolvendo atualmente também o Irã. Ou seja, a gente está num quadro que tem uma forte analogia exatamente com a tríplice conjunção anterior. Nada é por acaso. Substituam o sultão Saladino, aqui à direita, e os guerreiros cristãos, alemães, ingleses e franceses, por um soldado americano. No lugar do Saladino, vocês colocam os ayatolás do Irã, por exemplo, e nós temos o retrato do que está acontecendo hoje. Bem, agora falando diretamente dos trânsitos de Urano em Gêmeos. Aqui eu listei os 6 últimos trânsitos desde 1500 antes do atual,
que vai de 2025 até 2032, 33. O que nos interessa, mais especificamente, são dois desses trânsitos que eu destaquei aqui na próxima tela. Um deles foi o de 1774 até 1781, 82. O que estava acontecendo de importante nesse trânsito aqui? Duas coisas. A primeira, tal como o de hoje, o que está começando a partir de agora, nós tínhamos a simultaneidade da presença de Urano em Gêmeos e de Plutão em Aquário. Então, é um trânsito muito parecido, com uma cara muito parecida com o atual. E o que, que aconteceu ali? A Revolução Americana foi em 1776, com Urano no finzinho de Capricórnio, mas os Estados Unidos, o novo país, teve que entrar em guerra para garantir a sua independência. Garantir a guerra, garantir a independência contra a Inglaterra, numa guerra bastante sangrenta que durou vários anos, e onde, muito interessante, os protestos que estão acontecendo contra o Trump nos Estados Unidos agora, por causa da perseguição aos imigrantes ilegais, etc., muita gente se levantou 2 semanas atrás usando um lema que é o No Kings, no, né, não queremos reis. Pois foi exatamente isso que levou a população das 13 colônias que constituíram os Estados Unidos a entrar em guerra com a Inglaterra. Era a recusa também da monarquia, a recusa do poder real, a recusa de um poder centralizado e autoritário que impedisse as pessoas de agir com liberdade e de decidirem livremente seus destinos. O outro trânsito que eu estou destacando aqui foi o de 1941, 42, que foi até 48, 49, que foi o último antes do atual. Esse trânsito foi bastante importante para o mundo e para o Brasil. Para o mundo, porque foi exatamente o auge da Segunda Guerra Mundial. Pegou o ano mais severo de guerra, que foi 1942, 1943, pegou o ano do final da guerra, com a explosão pela primeira vez na história de bombas atômicas, a de Hiroshima e a de Nagasaki, e levou a fundação da ONU a toda uma série de consequências. A ONU, que hoje, inclusive, está assim, meio agonizante, está meio sem ação diante de todas as transformações políticas e militares que a gente está vivendo agora, do ano passado para cá. E para o Brasil, esse trânsito dos anos 40 também foi de uma importância enorme, porque o Brasil, que vinha de uma tradição agrícola, de exportador de café e de outros gêneros alimentícios, era governado por um ditador, Getúlio Vargas, que tinha inclusive simpatias pelo eixo, pelo governo da Alemanha nazista e da Itália fascista, mas foi pressionado pelos Estados Unidos, em troca de toda uma série de vantagens, a entrar na guerra ao lado do Ocidente, ao lado dos americanos, dos ingleses e franceses, dos aliados. E, em troca disso, os brasileiros receberam, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi implantada aqui em Volta Redonda com dinheiro americano. Toda uma série de outros equipamentos industriais que também foram financiados por dinheiro dos aliados em troca da entrada do Brasil na guerra. O Brasil emprestou bases militares em Natal para os americanos, e isso também entrou nessa negociação, ou seja, foi um período em que o Brasil se industrializou, teve um surto de industrialização, aproveitando uma oportunidade histórica de guerra. Foi ruim para boa parte do mundo, para o Brasil não foi, apesar do Brasil ter perdido alguns milhares de soldados nos campos de batalha da Itália. Quando a gente olha o trânsito atual de Urano jogado sobre o mapa da independência do Brasil e da República, eu primeiro vou falar aqui do mapa da República. Nós vemos o seguinte: o mapa da República, de 15 de novembro de 1889, calculado para as 8h30 da manhã, tem Capricórnio no ascendente. O Brasil tem um lado capricorniano, sim, na sua estrutura republicana. Agora, a tríplice conjunção aconteceu exatamente na casa 1 do Brasil, mostrando que ela veio para trazer uma transformação
na maneira como o país se apresenta para o mundo, na maneira como o país se vê como estrutura política, como organização de Estado. Depois, houve aqui um outro aspecto que foi a conjunção de Saturno com Netuno, que está se formando ainda, que vai ser exata só em 2026, perto do fundo do céu da República, está aqui na casa 3, marcada nesse círculo em roxo. Tivemos uma conjunção de Júpiter com Urano em 2024, ainda em Touro, marcado aqui nesse círculo vermelho. E agora temos Urano entrando em Gêmeos e afetando o quê? Afetando rapidamente, já nos próximos anos, a conjunção de Netuno com Plutão em Gêmeos também, entre 3 e 6 de Gêmeos, ou seja, mal Urano entra em Gêmeos, ele já começa a afetar esse Netuno aí, já começa a afetar essa conjunção. E por aspecto, ele já começa a mexer com Saturno também da República, que é exatamente o regente do ascendente republicano. Então, as questões que são regidas pelo mapa da República vão estar uranizadas nos próximos anos. Que questões são essas? O mapa da República serve para a gente ver tudo que é de natureza especificamente republicana, ligada ao regime criado em 1889. Uma dessas coisas é o fato de que nós passamos a ter três poderes, nós passamos a ter um governo presidencialista e três poderes que precisam se manter em equilíbrio e que têm toda uma série de pesos e contrapesos para definir as suas responsabilidades e competências: o executivo, o judiciário e o legislativo. É só olhar para o noticiário político para a gente ver que a relação entre os três poderes não tem andado boa desde algum tempo. E agora, com o impacto de Urano em cima dessa questão política da República, porque ele está mexendo, inclusive, com o ascendente do mapa da República, vai trazer muito mais gasolina para esse incêndio. Ou seja, nós não vamos ver nos próximos meses amainar essa confrontação de autoridades, de egos, etc., entre os três poderes. Na verdade, isso deve se intensificar durante algum tempo. Não é uma notícia muito agradável, não, mas isso passa, um dia passará. E quando eu olho para o mapa da independência, que é aquele mapa que todo mundo conhece, do Grito do Ipiranga, com um ascendente em Aquário, etc., eu nem trouxe aqui porque já está na cabeça de todo mundo. Mas exatamente onde estão esse Netuno e esse Plutão do mapa da República, no mapa da independência está uma conjunção até mais importante, que é de Lua com Júpiter. Ou seja, Lua, o povo, a massa, as flutuações da opinião pública. Júpiter, a ordem, a lei. Urano vai entrar com tudo, sacudindo, afetando e levantando a poeira de tudo que tem a ver com os assuntos lunares e jupiterianos no mapa da independência. Então, o que a gente pode ver para o Brasil nos próximos anos, mais ainda no ano que vem do que no ano atual, é muita turbulência com essa entrada do Urano em Gêmeos. É uma turbulência que já está presente hoje e que vai aumentar, inclusive com manifestações de rua, provavelmente. Enfim, a gente pode viver um clima bem parecido com aqueles lá de 92, ou do final do governo militar, com a campanha das diretas já. Nós estamos vendo na imprensa, de vez em quando, colunistas importantes chamando atenção para o fato de que a opinião pública está muito quieta, está se manifestando em rede social, mas não está indo para a rua. Aguardem mais alguns meses, até porque o signo da rua é Gêmeos, é o signo das vias públicas. E a gente vai ver gente na rua, sim, no ano que vem, talvez já esse ano. Um outro ponto que eu queria lembrar e associar a esse ingresso de Urano em Gêmeos, fazendo trígono com Plutão em Aquário, porque mal ele entra em Gêmeos,
ele já está na órbita de trígono, e esse trígono vai se tornando cada vez mais exato ao longo dos próximos meses e anos. Um trígono, na verdade, é um desdobramento de um ciclo maior que começa na conjunção. E aí a gente tem que pensar assim: quando é que aconteceu a última conjunção de Urano e Plutão no planeta? Foi em 1965 a 1966. E, na verdade, ele estendeu o seu raio de ação por todos os anos 60, que foram extremamente turbulentos. Guerra do Vietnã, movimento hippie, drogas e várias ditaduras surgindo no mundo. Enfim, não foi um período que a gente pudesse chamar assim de tranquilo. Agora, teve uma questão em especial que emergiu exatamente naquele momento, de meados dos anos 60, que foi a questão ambiental. Porque aquele foi o primeira conjunção de Urano-Plutão no elemento Terra desde a Idade Média. Todas as conjunções Urano-Plutão durante a Idade Média inteira aconteceram no elemento fogo, sendo uma delas, a de 1201, ainda tendo acontecido no elemento água. Então, esse ciclo Urano-Plutão sempre esteve ligado à expansão do capitalismo. E depois que aconteceu a Revolução Industrial, essa conjunção tem regido exatamente o processo de expansão industrial e das suas várias fases no planeta. Bem, a partir do momento em que essa conjunção começa a acontecer em Terra, começa a trazer a humanidade para o plano do concreto. Espera aí, o que que a gente está fazendo com a natureza? O que é que a gente está aprontando com o rápido esgotamento dos recursos naturais em nome de um modelo que é predatório, em nome de um modelo que parece que não considera o amanhã e assim por diante. Esse esgotamento de recursos, então, é, faz com que, a partir dos anos 60, comece uma nova mentalidade, a emergir uma nova mentalidade de que a gente tinha que encontrar formas mais inteligentes de lidar com os recursos do planeta. E, a partir daí, o capital intelectual começa a ser considerado mais estratégico até do que o capital financeiro e matérias-primas. Inclusive, um sintoma disso é que a potência que emergiu nos anos 60, junto com essa conjunção aí, foi o Japão. O Japão, um país com pouquíssimos recursos naturais, um país que naquele momento não tinha exército, tinha poucas matérias-primas, tinha até pouco dinheiro também, e que cresceu com base em quê? Com base no uso inteligente dos pouquíssimos, dos escassíssimos recursos que tinha, montando plataformas de exportação que rapidamente dominaram o mundo com produtos miniaturizados, com produtos cujo frete era barato, porque não ocupavam muito espaço e que tinham muito valor agregado. Então, foi o momento em que a maneira como se produz começou a importar mais do que quanto se produz. E começou a emergir também o conceito de que a produção precisa ser sustentável no longo prazo. Então, isso foi a conjunção de 1965. Gente, o sintoma disso é que em 1972 teve aquele primeiro grande encontro da Terra, né? A Conferência de Estocolmo, e a partir daí surge, inclusive, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que não existia. Depois teve aquele encontro aqui no Rio, em 92. E o que que aconteceu ao longo dessas últimas décadas? Os grandes poluidores do planeta voluntariamente disseram: não, tudo bem, a gente já ganhou dinheiro demais, nós estamos podres de rico, então agora a gente vai aceitar as bases do pensamento sustentável e fazer uma grande transformação no nosso modo de produzir? Não, de maneira nenhuma. O que aconteceu foi um confronto que vem se tornando cada vez mais feroz entre as indústrias poluidoras, as indústrias que dependem da devastação acentuada dos recursos naturais e têm a sua fortuna, o seu dinheiro dependendo disso, contra setores cada vez mais fortes e mais influentes da opinião pública e da própria ciência, que defendem uma revisão imediata em metas de poluição, enfim,
tudo aquilo que vem se discutindo em grandes congressos internacionais, Acordo de Paris, etc., desde da Eco 92. Agora, pela primeira vez, nós temos um trígono. Plutão e Urano estão fazendo trígono. O que esse trígono representa? Representa uma oportunidade exatamente de, de fazer com que tudo aquilo que emergiu como uma necessidade para o futuro em 1965 seja finalmente viabilizado. Só que ele não vai ser viabilizado por bem, não. Ele vai ser viabilizado por mal, vai ser viabilizado exatamente pelo agravamento da crise climática. Então, nós vamos ter um agravamento da crise climática bastante sério nos próximos anos, daqui até 2030, mais ou menos, e é isso que vai, pela força das circunstâncias, pela necessidade, abrir realmente os olhos das maiores potências do planeta e dos grandes poluidores, representados pelas corporações transnacionais mais fortes que atuam por aí, a finalmente mudar o seu modelo produtivo. Então, isso a gente já vai ver mudanças sérias acontecendo no decorrer desse trânsito de Urano em Gêmeos, especialmente enquanto ele estiver em trígono com Plutão. Esse trígono ainda não está exato. Agora, olhando um pouquinho para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o seu mapa de independência aqui na tela e vejam que é um mapa bastante interessante, porque, em primeiro lugar, deixa eu subir logo aqui todos os elementos de texto que estão aqui, porque eu quero destacar essa da segunda linha, Sagitário Gêmeos. O ascendente dos Estados Unidos é Sagitário. E, portanto, Gêmeos, um signo que vai estar ativado por Urano, está no descendente, na casa 7, a casa do outro e também a casa dos conflitos ou das parcerias. E vejam que os Estados Unidos já surgiram no seu mapa natal com Urano em Gêmeos na casa 7. Então a gente vai ter agora um retorno de Urano ao seu lugar de origem lá de 1776. Se a gente olhar para trás e procurar onde é que estava, o que estava acontecendo com os Estados Unidos nas conjunções, ou melhor, nos ingressos de Urano em Gêmeos anteriores, nós vamos ver que dois deles são extremamente interessantes. Num deles, os Estados Unidos estavam envolvidos simplesmente com a Segunda Guerra Mundial. Era um dos protagonistas da Segunda Guerra Mundial. E num outro, do século XIX, estava envolvido com a Guerra da Secessão, ou seja, aquela guerra que opôs o Norte contra o Sul, irmãos, né, se matando nos Estados Unidos, em função daquela questão da preservação ou não do modelo escravagista, etc. Ou seja, os Estados Unidos tendem a vivenciar os trânsitos de Urano em Gêmeos de uma maneira muito traumática, de uma maneira guerreira, normalmente se envolvendo em alguma forma de conflito, ou interno, ou com alguma potência externa. E Urano, ou melhor, a oposição aqui do eixo ascendente e descendente no mapa dos Estados Unidos, a oposição Sagitário-Gêmeos, tem muito a ver com a ideia de um país sempre em movimento, um país sempre em expansão, um país que, depois da sua independência, foi pouco a pouco aumentando o tamanho de seu território. Toda essa área que está indicada no mapa de baixo foram áreas que foram tomadas ao México, inclusive a Califórnia e o Texas, que são estados hoje importantíssimos para os Estados Unidos. Quando Urano entra em Gêmeos, e volta à sua posição natal no mapa americano, essa ideia de pátria em expansão volta à tona outra vez. Não é à toa que o Trump, que é um geminiano, já fez a sua campanha falando barbaridades como anexar o Canadá, anexar o Panamá, anexar a Groenlândia e por aí afora. Os Estados Unidos também têm Netuno angular, só por curiosidade, lembrando que Netuno, lá no meio do céu, tem tudo a ver com a indústria que talvez seja mais importante para criar uma imagem positiva dos Estados Unidos no exterior, que seja a indústria do entretenimento, cinema e música. Tudo netuniano, né? Bem,
Os Estados Unidos, com esse mapa, têm uma concepção de que exercer o poder é combater inimigos. Olha a importância da Casa 7 no mapa americano. Tem uma atitude belicosa e isolacionista que é reforçada pela ocorrência de uma quadratura entre o Sol na casa 8 e o Saturno na casa 10. Câncer, por sua vez, que é o signo do solar dos Estados Unidos, tem tudo a ver com a ideia da pátria, da valorização do próprio umbigo, das raízes. Então, essa atitude de supervalorização dos Estados Unidos, que, por exemplo, Trump vem defendendo desde a sua campanha, de uns Estados Unidos branco, uns Estados Unidos que falam inglês, uns Estados Unidos que estão ligados às suas origens protestantes, e não aos latinos, e não ao catolicismo, não, enfim, ao resto do mundo. Isso é uma concepção que tem muito a ver com a natureza canceriana dos Estados Unidos e que, portanto, também está enfatizada a partir de hoje mais ainda. E além de Urano, Marte também está descendente, no descendente, o que aumenta um pouco mais esse caráter beligerante. E tem uma outra característica muito visível, é que os Estados Unidos estão sempre em guerra, mas como eles têm Gêmeos na casa 7, a casa do combate, Gêmeos é um signo duplo, raramente os Estados Unidos estão envolvidos em uma guerra só. É sempre duas, e às vezes em partes diferentes do mundo. Por exemplo, no momento, o Trump que se elegeu dizendo que tiraria os Estados Unidos de todo e qualquer conflito, que acabaria com a guerra da Ucrânia em 24 horas e mais outras falácias, os Estados Unidos, no momento, estão com envolvimento em duas guerras. A guerra da Ucrânia contra a Rússia, tomando partido, ora para o lado da Rússia, ora para o lado da Ucrânia, puxando a orelha de um, de outro, etc., e financiando, de uma certa forma, a defesa ucraniana, e também com o conflito entre Israel e os seus vizinhos, faixa de Gaza e também com o Irã, mais recentemente. Então, a ideia de dois conflitos simultâneos está presente nesse momento, como esteve no passado. A ideia de que o país é polícia do mundo está mais forte do que nunca. E tudo isso está relacionado a essa conjugação de Gêmeos com Urano e Marte na casa 7 e também com Saturno-Sol e também com a oposição de Plutão com Mercúrio. Olhando aqui agora o mapa do Trump, que é o governante mais poderoso do planeta, disputando, né, essa posição com o Xi Jinping e com o Putin no momento. O mapa do Trump apresenta o Sol em Gêmeos, está lá no final de Gêmeos, não vai pegar essa conjunção de Urano agora, mas o Sol do Trump já está em conjunção com o Urano no mapa natal dele, porque ele nasceu em 1946, durante aquele último trânsito que a gente viu numa tela anterior. E tanto o Sol quanto o Urano estão ainda em oposição com a Lua, para complicar um pouco mais lá em Sagitário. Ou seja, que vai acontecer com o mapa do Trump com a entrada de Urano em Gêmeos? Pelo simples fato de entrar em Gêmeos e começar lentamente a se aproximar da sua posição radical, esse Urano já vai botar mais gasolina no fogo de um presidente que já é, por natureza, turbulento, fanfarrão e disposto a encarar algumas boas brigas. Vejam que ele tem um Marte em Leão colado no ascendente, em 29 de Leão, em conjunção com a estrela Régulos também. Ou seja, até o momento que a gente viu do ingresso de Urano em Gêmeos, não está prometendo anos muito tranquilos, não. A gente não vai ter motivo para se aborrecer por tédio durante esse período. Voltando agora para aquele trânsito anterior de Plutão em Aquário, porque Plutão está em Aquário fazendo trígono com Urano. O trânsito anterior foi o dos desdobramentos da Revolução Americana, da preparação da instituição da Constituição Americana, e foi também o período da preparação da Revolução Francesa. Vocês reparem que o grande assunto nesses trânsitos de Plutão em Aquário
são ideais democráticos, ideais libertários. Não queremos reis, queremos o direito de decidir os nossos próprios destinos. Então, agora, com o Plutão em Aquário, desde 2023 e até 2044, é um trânsito bastante longo, de 21 anos, a tendência é que o poder se torne mais impessoal. Em vez dele ficar concentrado nas mãos de uns poucos velhinhos violentos e que não querem abrir mão do poder de maneira nenhuma, é o caso, é o perfil, por exemplo, do próprio Trump, é o perfil do Putin, é o perfil do Xi Jinping, do Netanyahu, dos ayatollahs do Irã. A tendência é que, aos poucos, durante esses próximos anos, enquanto Plutão estiver em Aquário, e isso muito enfatizado também por esse trígono com o Urano em Gêmeos, várias ditaduras escancaradas e autocráticas personalistas cedam a vez a outros governos. Há governos que podem ser democráticos, seriam democracias assim mais participativas, com o uso intenso, inclusive, da tecnologia para eleições e para apuração da vontade popular através de enquetes, internet, coisas assim, ou o lado pior dessas possibilidades, o surgimento, o surgimento de uma espécie de, entre aspas, cienciocracia. A gente hoje tem a gerontocracia, ou seja, o poder dos velhos, o poder dos poderosos ao, agarrados ali ao governo, né? Como se fosse. Isso é a ideia capricorniana, enquanto Plutão estava em Capricórnio. Como se fosse um bicho agarrado na casca de uma árvore, e que são figuras que você reconhece de cara. O mundo inteiro sabe quem é o Trump, o mundo inteiro sabe quem é o Xi Jinping, mas com Aquário isso deve mudar e trazer a oportunidade de governos mais impessoais, que às vezes são assim meio invisíveis. Aquele governo que tem tanta gente fazendo uma espécie de colegiado que você não tem ideia exatamente de quem é que está ali concentrando mais poder. Um governo meio sem rosto, meio sem cara. O país que está mais perto disso hoje é a China, em que o presidente, o Xi Jinping, ele aparece menos do que os seus pares dos Estados Unidos ou da Rússia, e que montou um sistema de controle social onipresente. A China hoje é o país que mais usa câmeras para controlar os seus próprios cidadãos, inclusive usando leitura facial de uma maneira intensa, como em nenhuma outra parte do mundo. E aqui agora, fechando com algumas características que devem marcar esses próximos 7 anos. Eu tinha dito aqui, então, voltando atrás, que a presença de Plutão em Aquário vai trazer governos talvez democráticos, mas talvez ditaduras disfarçadas em colegiados invisíveis que você não conhece a cara direito, e junto com isso vão vir quatro características que vão marcar esse período de Urano em Gêmeos. A primeira delas é a seguinte: guerras aéreas. As próximas guerras, aliás, isso já está acontecendo hoje, né, tendem a não enfatizar tanto os combates corpo a corpo, os combates em terra, mas são guerras travadas, antes de tudo, no ar. Até porque é o elemento que está dominando hoje, né, com Aquário e com Gêmeos. Guerras travadas no ar com bombardeio, com mísseis e com uma arma que tem a cara de Gêmeos, que é levíssima, que é quase invisível, que tem uma liberdade de ação muito grande, que é o drone, e controlado à distância. Saturno e Netuno ficam levantando barreiras comerciais e revivendo o clima da Guerra Fria. Saturno e Netuno vão fazer conjunção exata no ano que vem, eles estão já em órbita de conjunção, em Áries. Enquanto Urano vai criar saídas originais para as rotas comerciais e para os sistemas de troca. Então a gente vê hoje que nós estamos vivendo um momento em que, por exemplo, os Estados Unidos, com a ascensão do Trump para o seu segundo mandato,
prometeu aí botar tarifas comerciais altíssimas, violentíssimas para praticamente todos os países do mundo, a começar pelos seus próprios vizinhos, México, Canadá, etc. E aí, o que que aconteceu? Num primeiro momento, se pensou assim: o mundo vai entrar em recessão, vai haver uma retração comercial enorme, e isso foi mais ainda incentivado, mais ainda a probabilidade aumentou com as guerras recentes, não só da Rússia com a Ucrânia, quanto principalmente de Israel com o Irã, por exemplo. A última possibilidade aí que se aventou foi de que o Irã fechasse o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, por onde passa 20% do petróleo do mundo. Se o Irã fizesse isso, isso representaria uma dificuldade muito grande de abastecimento para muitos países que dependem do petróleo do Oriente Médio, prejudicaria grandemente o comércio chinês também, que o comércio do Extremo Oriente para o Ocidente, para a Europa também, passa muito por aquelas rotas. Agora, o que acontece é o seguinte: no momento em que Urano entra em Gêmeos, está juntando a inventividade de Urano com a regência geminiana sobre rotas comerciais de uma forma geral. Gêmeos é um significador natural não apenas do comércio, como de vias de transporte, de logística de transporte. Então, a gente vai ter, como se fosse a partir de agora, dois princípios de natureza meio oposta se combatendo um ao outro. Enquanto Netuno e Saturno evocam a Guerra Fria, que é um aspecto que tem muito a ver com essa história de cada um no seu quadrado, cada um isolado, cada um se defendendo, levantando muros e barreiras. Muro de Berlim, por exemplo, foi um exemplo disso. A gente vai ter essa proposta de um lado e do outro lado a inventividade de Urano e um movimento geminiano criando alternativas que até hoje às vezes não foram pensadas. Novas formas de transporte, novas rotas comerciais que hoje não estão sendo consideradas como prioritárias, mas que podem vir a ser nos próximos anos. Ou seja, a gente pode ter uma mudança do mapa comercial do planeta. O que eu estou dizendo é que o comércio mundial não vai se reduzir nem acabar por causa das tarifas do Trump, por causa da guerra comercial, principalmente entre Estados Unidos e China. Ele pode ter uma redução momentânea, ele pode ter alguns entraves por causa das guerras em andamento, mas a partir do momento em que Urano entrar definitivamente em Gêmeos, que ele entrou agora, volta para Touro um pouquinho e daqui a alguns meses ele estará em Gêmeos outra vez. Essas saídas vão aparecer e o comércio mundial vai ficar mais forte e mais pujante do que era antes desses movimentos aí da ascensão do Trump. Uma outra característica desse período o que eu estou dizendo pode ser resumido na ideia de que Urano em Gêmeos, a partir da entrada definitiva no primeiro semestre do ano que vem, vai esvaziar a política protecionista do Trump. Quem apostar em saídas e rotas originais que não dependam tanto dos estreitos, dos canais marítimos e dos oleodutos que hoje existem, vai levar vantagem. E provavelmente vão ser saídas envolvendo alta tecnologia. Outra coisa que a gente deve prestar atenção é nos países que têm ênfase em gêmeos, porque eles vão passar pelas maiores turbulências, pelos maiores vendavais, mas também vão ser aqueles que serão maximamente oxigenados por esse trânsito e, portanto, vão ter uma oportunidade de varrer a poeira, de criar, renovar suas estruturas, renovar o seu estamento de poder e assim por diante. Alguns desses países, Estados Unidos, vocês viram lá a presença de vários planetas em Gêmeos. Brasil, vimos também que o Brasil tem uma conjunção de Júpiter e Lua em Gêmeos que vai ser afetada agora, já de imediato, desde da entrada de Urano no novo signo. Índia, que tem Urano, que tem Gêmeos no ascendente e, portanto, vai ter Urano passando pelo ascendente da China,
da Índia nos próximos meses e também a China. A China não tem tanto a ver com Gêmeos, mas tem a ver com Aquário e está no momento com um trânsito de Plutão sobre o ascendente do país. Ou seja, esses são países que vão estar bastante enfatizados durante os próximos anos. Finalmente, um toque a respeito do Brasil. A partir desse ingresso do Urano em Gêmeos, as chances de Lula se reeleger diminuem. Vai ter pouco clima para a reeleição de Lula e também para a volta de Bolsonaro. Exatamente porque por causa daquela característica que eu falei em algumas telas atrás, da possível substituição da gerontocracia atual, e Lula faz parte dela. Ele é um governante antigo que está se tornando antiquado, está sendo visto como antiquado, inclusive por mais de 50% da população brasileira, que vem se tornando mais crítica em relação a ele. Por quê? Porque ele representa algo que não está contemplado nos trânsitos dominantes deste ano e dos anos vindouros. Então, ele deve ser substituído na próxima eleição. Substituído por quem? Qual é o perfil da nova geração de governantes do Brasil, tanto no nível da presidência da República quanto dos governos estaduais? Governantes mais jovens, de cabeça mais arejada, não importa muito se são de direita ou de esquerda, mas, com certeza, com uma visão mais técnica. É, os candidatos com perfil técnico, aqueles que são vistos pela população como capazes de fazer, de tocar obras, de ter um projeto e fazer com que esse projeto aconteça e que mirem no futuro, esses vão ter mais chance. Então, é um momento interessante em que a gente vai ter uma substituição bastante intensa de toda uma geração de políticos por toda uma nova geração, que não é necessariamente melhor, mas é diferente, pelo menos. Eu vou agora chamar de volta a Eunice, cadê a Eunice? E vou sair de cena para que a Eunice fale da ascartografia do mapa do ingresso de Urano em Gêmeos. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com o Fernando e com vocês. Muito obrigada pela escuta. E uma das coisas que me chamou a atenção também nesse ingresso de Urano em Gêmeos. Então, antes de eu entrar na astrocartografia propriamente, que aqui a gente só vai mostrar a astrocartografia desse primeiro ingresso de Urano em Gêmeos, que acontece no dia 7 de julho de 2025, mas a gente sabe que Urano ainda retorna a Touro por alguns meses, é, e ele só ingressa definitivamente em Gêmeos em abril de 2026. Mas uma coisa bastante interessante que me chamou a atenção é que, por mais que Urano seja um planeta geracional, é, hierarquicamente, um planeta lento, que vai sobrepujar os planetas mais rápidos, ainda assim, um planeta dentro de um signo, ele está disposto pelo regente deste signo, que no caso é Mercúrio. Então, a gente ainda precisa prestar atenção para a posição de Mercúrio. E uma coisa que me chamou bastante a atenção nos dois mapas de ingresso de Urano em Gêmeos, tanto o deste ano, 7 de julho de 2025, quanto o do ano que vem, que é 25 de abril de 2026, nos dois mapas nós temos Mercúrio em signo de fogo. Neste ano nós temos Mercúrio a 11 de Leão, quer dizer, Urano entra em Gêmeos, dá esse aperitivo dos próximos 7, 8 anos que temos pela frente, em que ritmo essas mudanças vão se dar.
E como o Fernando acabou de contextualizar, nós não estamos falando apenas de Urano em Gêmeos, nós estamos falando de vários ciclos que seguem se desdobrando, ciclos de suma importância, megaciclos. E além do ingresso de Urano em Gêmeos, a gente tem o Plutão em Aquário, como o Fernando também já colocou, nós temos Netuno em Áries, Saturno em Áries, etc. Então, é todo um contexto maior. Mas aqui me chamou bastante a atenção que Mercúrio, o regente de Gêmeos, está em Leão, está em Fogo. Então, ainda aponta para um funcionamento desse Urano que responde a uma visão ígnea, uma visão do fogo. Tem algum idealismo ainda por trás de tudo isso. Já no mapa de 2026, Mercúrio estará em Áries. E nós teremos um superestélio em Áries no ingresso de 2026, com Netuno, Saturno, Marte, Mercúrio e Quíron. Teremos 5 astros em Áries. E o Mercúrio está lá ensanduichado no meio desses todos. E mais uma coisa também interessante que se repete para o ingresso de 2026 é que, tal qual o ingresso atual, que nós temos Vênus 3 graus à frente de Urano, em 2026 isso se repete. Nós teremos Vênus a 2 graus de Gêmeos. Então, nós temos aí uma tônica importante de Vênus, quer dizer, esse essa passagem de Urano por Gêmeos, desta vez, provavelmente vai ter forte repercussão para o feminino, de um modo geral, a polaridade feminina, e de uma forma mais direta, provavelmente vai ser bastante revolucionária para as mulheres. E o Mercúrio, de novo, como já disse, em fogo, um Mercúrio em Áries, de novo com uma grande visão, com um plano de ação que parece bastante claro, com todo esse batalhão aí passando pelo signo de Áries. Bom, eu divaguei um pouco aqui para pontuar essa posição de Mercúrio que eu achei extremamente importante em signos de fogo e a posição de Vênus, que também vai estar em destaque. Vênus nos dois mapas está conjunta a Urano, e eu acho que isso pode significar um papel importante das mulheres, do feminino, nesse ciclo de Urano em Gêmeos. No mapa atual de 2025, a Lua também está lá, saliente, como eu digo sempre, salientando essa passagem de Urano, porque a Lua está em oposição a Urano na hora do ingresso. E no mapa de 2026, a Lua, gente, eu rio porque sempre é assim. A Lua vai estar em Leão, se aproximando de quadratura com Urano e com Vênus. Então, das duas maneiras, tem aí um forte embate nessa polaridade feminina, porque os dois astros femininos estão em dissonância. Mas vamos lá olhar então a astrocartografia dessa entrada de Urano em Gêmeos. Então, nós temos aqui as linhas principais de ascensão, que é os locais onde o planeta está nascendo no leste, as linhas de culminação, que são os locais onde o planeta está culminando no alto do céu, de descensão, que são os locais onde o planeta está se pondo no oeste, e de anticulminação, que são os locais onde o planeta está do outro lado do mundo, por assim dizer, está anticulminando. E nesse primeiro mapa, o que nós vemos é a, a linha de Urano nascendo, de Urano ascendendo no leste. Ela vem lá do extremo norte da América do Norte, do Canadá, e desce pela região central do Canadá, passa pela região centro-leste dos Estados Unidos
e ele vai sair daqui da América do Norte, bem naquela região de New Orleans, do estado da Louisiana. Depois passa pela região oeste de Cuba, pelo Caribe e desce pela costa oeste da América do Sul, ainda pegando uma pontinha aqui da cordilheira entre o Chile, a Bolívia e, por fim, passa pelo norte da Argentina. Então, Urano ascendendo, ele vai significar o quê? Que nessas linhas de ascensão, essas regiões, elas têm um impacto muito direto. A linha de ascensão de um planeta indica que naquela região, se a gente está falando de astrologia coletiva, não é astrologia de uma pessoa, naquela região, essas regiões elas são impactadas de uma forma muito direta com é, a expressão desse planeta sendo sentida é, pela própria imagem desses países, pela forma como esses países se percebem como nação de uma forma geral. E é claro, isso vai impactar de uma forma mais direta aqueles planetas que já ressoam naturalmente com o signo de Gêmeos, como o Fernando já pontuou. Estados Unidos e Brasil são dois desses países. Estados Unidos, porque tem Urano em Gêmeos, além de Urano, tem Marte em Gêmeos, e já tem um padrão, não de todas as vezes, mas há um padrão de Urano passando por Gêmeos, porque vai também acionar, ativar o Marte dos Estados Unidos. Há um padrão de eles estarem envolvidos em conflitos mais evidentes, mais abertos. Eu digo mais evidentes e abertos porque quando é que Estados Unidos não esteve envolvido em conflito, né? Enfim, então, Estados Unidos ressoa fortemente a, a, a essa a essa experiência arquetípica geminiana. E o Brasil também, embora essa linha não esteja exatamente passando sobre o Brasil, passa sobre a América do Sul. O Fernando já falou, né, o quanto nós vamos ser impactados, já que tanto o mapa da independência quanto o mapa da República tem gêmeos também bastante destacados nesses mapas. Então, a linha de Urano ascendendo no leste passa exatamente por essas regiões. Claro, a gente fala um pouco menos de Canadá, porque é Estados Unidos que se denomina a polícia do mundo, como a gente já sabe, né? Mas é óbvio que o Canadá também é fortemente impactado neste primeiro momento, né? Nessa primeira entrada. Nós não estamos analisando aqui a entrada definitiva, isso é para o ano que vem. Aqui também pode haver repercussões na política externa dos Estados Unidos concernendo o Caribe, Cuba, como a gente já sabe. Aliás, atualmente, com essa política de imigração que eles têm, eles estão atingindo Deus e todo mundo. E a outra coisa que também pode ser bastante impactada são esses países, como a Colômbia, o Peru, Bolívia, Chile e a própria Argentina. E isso, claro, uma das coisas mais evidentes são as rotas de comércio, como o Fernando também já pontuou. A próxima linha que a gente olha é a linha de Urano culminando no meio do céu, que é esta região. Então, essa linha de Urano no meio do céu, que desce lá da região da Escandinávia, especificamente do extremo norte da Noruega e da Suécia, e vai descendo por essa região central da Europa, na verdade, a região centro-leste, que é mais ou menos uma região divisória, não uma divisória legal é, ou tão óbvia, mas é mais ou menos a divisão da rede, é a área de influência da OTAN, por assim dizer, dos países ocidentais da Europa versus os países mais orientais, mais ao leste. E, embora aqui a gente não esteja com
um zoom muito forte, mas essa linha de Urano, ela passa, quando eu olhei, quando eu estava analisando o mapa, essa linha de Urano ela passa a cerca de 130 quilômetros, que é em astrocartografia uma distância muito pequena. Então, essa linha está atuando de forma muito potente. Essa linha passa a cerca de 130 quilômetros de Berlim, aonde nós tínhamos o Muro de Berlim, que foi um marco extremamente simbólico dessa divisão entre Ocidente e Oriente, e que foi tão marcante na Guerra Fria, entre esses sistemas de capitalismo e comunismo, que nem são exatamente o mesmo tipo de coisa, mas que se convencionou a colocar também como polaridade, né? Porque capitalismo é um sistema econômico, comunismo é um sistema de governo, de político, mas se convencionou a colocar essas duas coisas como exatamente opostas, né? Capitalismo, comunismo, e isso ficou muito simbolicamente ilustrado nesse muro de Berlim que dividia a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, uma com uma fechada e uma com regime capitalista, com o sistema capitalista. Então, essa linha de Urano vai passar por aí, então ela passa muito próxima dessa região da Alemanha e desce por todos esses países aqui do centro-leste da Europa, desembocando no sul da Itália e vai descendo por todos esses países também do centro para centro-oeste da África, Líbia, Níger, a República Central Africana, Angola, Namíbia, até terminar aqui na costa oeste da África do Sul. África do Sul, que inclusive faz parte dos BRICS. Então, toda essa região ao longo desta linha de culminação de Urano, provavelmente também vai ser bastante afetada ou vai ressoar grandemente com essa primeira entrada de Urano no signo de Gêmeos, especialmente aqueles países que ressoam com Gêmeos de maneira mais estridente. Obviamente, aqui a gente não ia ter tempo de falar de todos esses países, a gente vai vendo conforme eles vão se destacando também ao longo dos próximos meses. E aqui a gente tem as duas outras linhas de maior importância, que são exatamente as linhas de anticulminação do Urano. A linha de anticulminação, ela não está tão perceptível aqui, mas ela tem aqui no topo, na região onde você vê o extremo do Alasca e o Estreito de Bering aqui, tem uma linha da Lua, que é exatamente a linha que está a Lua culminando, e como a Lua está em oposição ao Urano nesse mapa de ingresso, obviamente, o Urano está anticulminando. Então, o Urano está embaixo. Portanto, a linha de anticulminação de Urano, ela afeta especialmente a região central do Pacífico. É, ainda passa ali numa região, numa proximidade do Havaí. Essa eu não chequei a distância em quilômetros para saber se o efeito é potente, é mais moderado ou já é mais fraco. Porém, é uma região que vai ser muito afetada também por essa passagem de meses de Urano por Gêmeos. E, por fim, o outro lugar de destaque é. Fernando, mais uma vez, se você puder colocar o seu mouse aqui, nós temos a linha de Urano se pondo no oeste, que ela vem lá do extremo norte da China e passa por toda essa região da costa da China, da costa leste,
passa por uma região, passa bem aqui na, no litoral do Vietnã e finalmente pela Indonésia. E a China, como nós sabemos e como o Fernando também enfatizou ao longo da apresentação dele, é, a China é um dos grandes atores desse momento geopolítico que nós estamos vivendo e vai ser, obviamente, pelas próximas décadas. Mas um outro país que ganha um destaque aí, que eu fui olhar, é o próprio Vietnã. O Vietnã tem uma data de independência da França, é 2 de setembro de 1900, por um momento, 1945. 2 de setembro de 1945. E adivinhe, Vietnã também tem Urano em Gêmeos e Marte em Gêmeos. Então, o Vietnã, será por que que Vietnã se tornou o gêmeo sombrio, o gêmeo maléfico dos Estados Unidos? Será por que que Estados Unidos teve tanto trabalho, se é, quebrou tanto a cara na Guerra do Vietnã? Que foi uma das guerras mais terríveis que eles já travaram, que eles realmente acharam que seria uma coisa muito rápida e deu no que deu e tiveram aquelas perdas bárbaras, terríveis, é, e que foi tão importante para eles que já foi retratada em inúmeros filmes hollywoodianos, como nós sabemos. Pois bem, o Vietnã, esse mapa da independência do Vietnã, de 2 de setembro de 1945, tem Urano a 17 de Gêmeos, em cima do Marte dos Estados Unidos, que tem Marte a 21 de Gêmeos. E tem Marte a 26 de Gêmeos, ainda também em órbita de conjunção com o Marte do mapa dos Estados Unidos. Ou seja, quando a gente olha para esse mapa e vê essa linha de Urano no descendente, que impacta principalmente as relações, as parcerias desses países, então, Urano aqui vai representar, simbolizar um período, provavelmente, em que essas parcerias comerciais desses países todos, por onde passam essas linhas, essa linha específica do Urano, é muito possível que as parcerias passem por alguma turbulência, ou por períodos de inovação, ou por períodos de renovação nos acordos, nas maneiras como essas parcerias são feitas. Então, mudanças podem acontecer nessa primeira entrada de Urano em Gêmeos. E, especificamente, o Vietnã pode ser um país que pode trazer algumas surpresas também na cena internacional, porque o Vietnã, assim como os Estados Unidos, vão estar também vivendo um retorno de Urano nesses próximos anos. Claro, isso não acontece de imediato, porque eles não têm Urano logo nos primeiros graus, mas é como nós já vimos. O planeta ingressa no signo, ele já começa a reverberar e todo o conjunto de astros que nós temos naquele signo já começam a ser despertos, já são acordados de alguma maneira, entram, vamos dizer assim, em estado de alerta. Então, são as regiões mais impactadas nesse primeiro momento por esse ingresso de Urano em Gêmeos, que vai durar alguns meses. E, de novo, nós vamos olhar futuramente o ingresso definitivo, que vai acontecer em abril de 2026, e a gente vai prestar mais atenção a essas posições do Mercúrio, que rege o signo de Gêmeos, por onde o Urano vai estar passando, porque, tal qual nós ficamos prestando atenção em Vênus, regente de Touro, enquanto Urano esteve em Touro, agora nós vamos prestar atenção a Mercúrio, especialmente porque, como disse muito bem o Fernando, uma das coisas
que vão passar por grandes alterações, aliás, algumas das coisas que vão passar por grandes alterações nos próximos anos são o comércio, as rotas comerciais, as formas de negociação, as formas de câmbio de um modo geral. E tudo isso também está sob a jurisdição de Mercúrio por tabela, por ser o regente do signo de Gêmeos. Então, me chamou bastante atenção que esse Mercúrio esteja das duas vezes em signos de fogo e me chamou a atenção que Vênus esteja coladinha no Urano, também nos dois ingressos, assim, mas praticamente no mesmo grau. Então, isso vai ter um grande impacto também sobre o feminino nesses próximos anos. Bom, minha parte era essa, Fernando. Estamos encerrando aqui esse vídeo. Obrigado pela sua participação, Eunice. E Prazer foi só meu. Eu que dizer, agradeço o seu convite. Sempre um prazer. vocês não têm ideia de como a gente fez isso às pressas. A gente, na verdade, teve a ideia de fazer essa live há 2 horas, 2 horas e meia atrás. Então foi assim, meia horinha para preparar esse material e depois fomos direto para a gravação. E ainda tem um material complementar, que na verdade foi o primeiro a ser gravado, que é uma entrevista muito gostosa com um engenheiro e astrólogo chamado Roberto Yoshida. Ele vai se apresentar, inclusive, no simpósio do Sinarge desse ano. É um dos melhores astrólogos da geração dele, que é a geração que está agora entrando nos 40 anos. E ele vai falar exatamente sobre Urano em Gêmeos da perspectiva da tecnologia, da perspectiva da logística e da inteligência artificial, que é um tema que a gente evitou nessa live de hoje. Então, obrigado para quem conseguiu assistir a gente até o final e já fica a chamada aí, o convite para o próximo. Boa noite. Obrigada.